Tem algumas coisas que a gente não consegue entender, né? Hoje o Cruzeiro teve uma grande chance de vencer o Internacional, voltar para o G6, viver um momento bom ali no Brasileirão de reencontrar as vitórias, né? Em um jogo que havia sido adiado lá no início do Brasileirão contra esse Internacional por conta daquele desastre ali no Rio Grande do Sul. E aí o Cruzeiro acabou desperdiçando essa oportunidade e foi uma oportunidade muito grande, principalmente pelo fato da expulsão do Rogel, né? No primeiro tempo, ele foi expulso aos 32 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro acabou não aproveitando essa expulsão, o Cruzeiro não fez um bom jogo porque o Cruzeiro não conseguiu mais uma vez converter as suas chances em gol. Então é impossível a gente falar que o Cruzeiro fez um grande jogo na quarta-feira de hoje, né? Nessa quarta-feira hoje. E o Cruzeiro ainda teve uma oportunidade com uma cobrança de pênalti. A bola bateu na mão do Ener Valencia. A gente teve o Caio Jorge cobrando a penalidade, cobrando muito mal, e o goleiro Antony, né, que estava substituindo, que estava suspenso, fez a defesa. E aí a gente fica com vários questionamentos, né? E o principal deles é o porquê o Caio Jorge cobrar esse pênalti na noite de hoje. O Caio Jorge, que é um jogador que não está bem, né, com a camisa do Cruzeiro, ainda não marcou gol, está sendo questionado. E aí surge aquela dúvida na cabeça, será que deram ali a oportunidade para o Caio Jorge cobrar esse pênalti para ver se ele retoma a confiança, para ver se ele cria ali uma confiança com a camisa do Cruzeiro, se ele começa a deslanchar com a camisa do Cruzeiro? Porque se foi isso, foi totalmente equivocado, né? Porque o Cruzeiro está no momento que nem o time, nem os jogadores que vinham tendo confiança estão tendo confiança. Como é que você vai passar confiança no jogador que já está mal? E o Caio Jorge, ele não é cobrador de pênalti do Cruzeiro. Se ele fosse, ele tinha cobrado contra o Boca Juniors, ele não cobrou. E aí hoje ele teve essa oportunidade, mesmo a gente tendo o Marlon em campo. O Marlon cobrou muito bem pênalti contra o Boca Juniors. Tendo também o Matheus Henrique, que cobrou também pênalti contra o Boca Juniors. O Matheus Pereira também estava em campo. Então a gente tinha opções à frente do Caio Jorge, principalmente em questão de confiança. O Marlon é um cara que está muito mais confiante que o Caio Jorge, o Matheus Henrique, o próprio Matheus Pereira. Então acabou prejudicando muito essa questão do que o Cruzeiro perdeu esse pênalti e poderia ter vencido a partida de hoje. E aí depois da penalidade virou desespero, né? Já estava no desespero, virou ainda mais desesperador a situação do na partida. O Cruzeiro não conseguiu mesmo marcar gol, não conseguiu ter equipe do final, e esse empate sai com um gostinho de derrota, principalmente por tudo a partida de hoje, um pênalti perdido, um jogador a mais desde o final, antes do final do primeiro tempo, aos 30 minutos. Então o Fernando Seabra ele começa a ser ainda mais pressionado. Óbvio que os próximos dias o assunto vai ser Seabra, a não sei que ele saia antes disso, né? E o jogo de hoje ele teve um outro erro, né? O jogo de hoje ele tinha um jogador de ataque no banco de reservas, e aí quando tem essa situação é uma situação de emergência. E mesmo que ele não queira usar a base, hoje era obrigado a ter ali no banco de reservas opções do ataque para o ataque da base. Ele poderia ter relacionado um, dois jogadores, porque não tem condição ir para uma partida com um jogador de ataque no banco de reservas. A gente lembra que o Cruzeiro morreu com duas alterações que não foram feitas, porque o Cruzeiro não tinha o que fazer, né? Não tinha jogador de ataque. Nosso jogador mais ofensivo em um certo momento ali no banco de reservas era o Matheus Vital. Então a gente, enfim, não tinha o que ser feito, né? O Matheus Vital entrou até e também acabou não conseguindo ajudar, a partida já estava na reta final. A gente fica questionando essa questão ao Fernando Seabra, né? Porque é algo que a gente não consegue entender mesmo. O que acontece que a base não é utilizada? A gente tem o Kaique Queijo voando, a gente tem o Joseph, a gente tem vários jogadores, o Dorival na lateral direita, o Pedrão, enfim, jogadores que sempre são preteridos ali para outros atletas que já estão no futebol profissional do Cruzeiro, e alguns deles estão muito mal, né? No jogo de hoje, a gente até viu no primeiro tempo já para fazendo uma boa partida, ele saiu depois para tentar tornar o time mais ofensivo, né, na intenção do Seabra de fazer isso, que não deu certo também. Aliás, até deu, o Cruzeiro se tornou mais ofensivo, mas não conseguiu converter em gol. Mas a base precisa ser utilizada. Hoje era um caso de urgência, hoje não tinha opção e o Fernando Seabra ficou mesmo sem opção. Ele não quis nem tentar, nenhum garoto da base não relacionou, não utilizou. E aí fica aqui o nosso questionamento. O Cruzeiro perdeu essa oportunidade de vencer e voltar para o G4, agora segue ali na 7ª colocação. Próximo jogo a gente enfrenta o Atlético Goianiense também no Mineirão. O jogo é domingo, 11 da manhã, pela 25ª rodada, e o Cruzeiro vai ter que buscar essa vitória de qualquer jeito para voltar ao G6 e seguir ali na parte de cima da tabela de classificação. O Cruzeiro já começa também a ficar longe dos líderes ali, mas precisa voltar a vencer o mais rápido possível aí nesse Brasileirão.